Meninas, vamos lá começando. Vamos verificar o que são ligações químicas. Vou explicar rapidamente o que é ligação iônica. Depois eu vou explicar o que é mais importante pra gente, que é ligação covalente. Tudo bem? Bora lá. Ligações iônicas. Eu vou explicar. Tenta entender que hoje não foi aula de tarefa. Hoje é uma aula mais para PSC. Tudo bem? Que vai servir, obviamente, para o colégio. Pikachu? Bora lá? Ligação química ocorre segundo uma regra bem simples, chamada regra do octeto. O que diz a regra do octeto? Eu vou pegar alguns elementos aqui, e só para entender mesmo, para a gente entender uma regra bem simples. Existe um grupo de elementos chamados gases nobres. Os gases nobres, eles recebem esse nome porque eles são extremamente estáveis, ou seja, eles não reagem com facilidade com outros elementos. E, só por curiosidade, as ligações químicas, as reações químicas ocorrem por meio de ligações com outros átomos. Mas por que esses caras não se ligam com ninguém? Se eu fizer a configuração do hélio, vai ficar como aqui? Aqui vai ficar 1s2. Neônio vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. E o argônio vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, tem que chegar a 36, né? Aqui tem 10, aqui tem 20, 3d10, 4p6. Tudo bem aqui? Observe aqui a ideia. Ele tem 2 elétrons na última camada, tudo bem. Mas aqui, olha, ele tem quantos elétrons na última camada? 8 e 8 elétrons na última camada. Lembre-se, o número total de elétrons numa camada é a soma total desses elétrons, por assim dizer. Desculpe estar repetindo, mas, por exemplo, a última camada aqui, quem é? É a quarta camada, no caso tem 8 elétrons. Ok? Esses átomos são estáveis porque eles têm 8 elétrons na última camada. Você entendeu a ideia? Significa que outro átomo qualquer da tabela periódica, para ser estável também, ou seja, para fazer uma ligação com alguém, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Exceção se tiver 2, como por exemplo o caso do hidrogênio. Tudo bem? Agora, todos os outros elementos químicos têm de ter 8 elétrons na última camada. Isso é a regra do octeto. Mas como é que um átomo pode ter 8 elétrons na última camada, Henrique? Bom, é simples, ou eu perdendo ou ganhando elétrons. Beleza? Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui o sódio, número atômico 11, Na. Sódio, número atômico 11, nós faremos a configuração dele assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ele tem 1 elétron na última camada. O que diz a regra do octeto? A regra do octeto diz que para um átomo ser estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. O sódio, ele tem 8 na última camada? Ele tem 1. O que é mais fácil? Ele perder esse elétron ou ele ganhar mais 7 para chegar a 8? Ele perder. Tudo bem? Então, se ele perder esse elétron aqui da última camada, 3s1, ele vai ficar com quantos na última camada? 8. Então, nós dizemos que o sódio tem que carga. Porque quando nós dissemos que um elemento vai perder ou ganhar elétrons, significa que ele vai ficar com carga positiva ou negativa. Lembre-se, química, positiva significa perder. Positivo significa perder. E negativo significa ganhar. Ele tem que perder 1 elétron, Érica. Portanto, qual a carga dele? 1 mais. Nos outros casos é o mesmo raciocínio. Por exemplo, pegar o alumínio número atômico 13. Vou pegar o alumínio e vai ficar como configuração? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Érica tem quantos elétrons na última camada? O que é mais fácil? Ele perder esses 3 elétrons ou ganhar mais 5 para chegar ao octeto? Ele perde 3. Não vai ficar com 8. Então nós dizemos que a carga dele é 3 mais. Por outro lado, outros elementos... Vamos lá. Esses elementos que são chamados positivos, ou seja, capacidade de perder elétrons, eles são denominados metais. Vocês lembram como é que faz para identificar a família do elemento químico? Por exemplo, Érica, o sódio é de que família da tabela periódica? Não, é a família 1A. A família do elemento químico é determinada pelo número de elétrons na sua última camada. Por exemplo, o sódio ele tem quantos elétrons na última camada? Ele tem 1 elétron na última camada. Portanto, ele é da família 1A. Na verdade, ele é do terceiro período, porque ele está na terceira camada. De quantos elétrons tem na última camada? 1. Então, da família 1A. Observe aqui na tabela.
terceiro período, olha, primeiro período, segundo período, terceiro período da família. Legal, né? E o alumínio? O alumínio, em que camada ele se encontra? Quantos elétrons tem na última camada? Portanto, qual a família dele? 3A. Para ver se está certo? 1, 2, 3. Qual a família? Ficou claro que é a ideia? E quando o cara é positivo, quando ele significa que ele está perdendo elétrons, nós dizemos que ele é um metal. Beleza? E quando da família B? Os elementos da família B terminam em subnível D. Simplesmente, na tora mesmo, como diz o caboclo. Tudo bem? Agora, por outro lado, tem elementos parecidos com esses, como, por exemplo, o cloro. O cloro número atômico 17. O cloro, se eu fizer a configuração dele, vai ficar como? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Ele tem quantos elétrons na última camada? Ele é da terceira... Vamos lá. Ele é do terceiro período. De que família? 7A. Porque no total ele tem 7 elétrons na última camada. Ficou claro que a ideia? Sim ou não? O que é mais fácil? Ele perder esse 7 ou ganhar um elétron? Nós dizemos, portanto, que a carga dele é quanto? 1 menos. Outro elemento aqui, vamos pegar aqui da mesma família ainda. Eu vou pegar, não, uma família distinta. Vamos pegar o selênio, número atômico 34. Selênio, número atômico 34. Vai ficar como? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Aqui dá 10, 18, 4S2, 20, 3D10. Você está a fazer configuração eletrônica, né? Beleza. 10, 20, 30, 4P4. Érica, de que período esse elemento? Em que período esse elemento se encontra? Quarto período, resposta correta. Qual a família que ele pertence? Aliás, desculpa. Quantos elétrons ele tem na última camada primeiro? 6. Porque aqui, olha, quarta camada é isso daqui. Nem sempre as camadas vão estar bonitinhas, uma atrás da outra. Às vezes vai estar alternado, como está desse jeito agora. É por causa da configuração mesmo. Agora, quantos elétrons na última camada? 6. Portanto, de que família ele é? O que é mais fácil? Ele perder esses 6 elétrons para ficar com 8 na última camada ou ganhar 2? Nesse caso, qual vai ser a carga dele? Quando o cara ele precisa ganhar elétrons, nós dizemos que ele é um metal. Se nós fizéssemos uma tabela baseada nas famílias da tabela periódica, e como é que ficaria esse metal? A gente poderia escrever isso daqui. Se for da família 1A, 2A e 3A, a carga vale respectivamente 1+, 2+ e 3+. E, portanto, ele é o quê? Ele é um metal. Se for da família 4A, bora fazer um suspense na família 4A, tá bom? Se for da família 5A, se for da família 6A e da família 7A, quais são as cargas respectivamente? 3-, 2- e 1-. Ficou claro aqui? E, portanto, eles são a metade, ou seja, o cara que ganha. A família 4A é uma família que, dependendo do contêiner desse líquido, ele pode doar ou receber. Ele pode doar elétrons. Ele tem 4 na última camada, está bem no meio, né? Normalmente ele recebe, tá bom? Normalmente ele recebe. Portanto, eu vou colocar aqui carga 4-. Mas não esqueça, existem várias exceções dessa regra. Beleza? Então, ficamos bem simples na tabela periódica. A tabela periódica é dividida em termos bem práticos entre metais e ametais. Só isso mesmo. Os outros elementos da tabela, que são os elementos da família D, eles também são metais também. Mas só que, pelo menos a princípio, nos exercícios de vocês, eles não aparecem muito, já que a ligação deles é um pouquinho mais elaborada, tudo bem? Então, pelo menos para treinar, nós vamos treinar com essas famílias que eu falei para vocês. Por que a gente não vai treinar com os gases nobres? O padrão não são os gases nobres. A gente não está falando da regra do octeto. O que diz a regra do octeto? A regra do octeto diz que um átomo, para ser estável, ele tem que ter configuração de gás nobre. Ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Eles já são estáveis por natureza. Ninguém reage com os gases nobres. Somente há pouco tempo é que se descobriu algumas maneiras de fazer reações com eles. Mas ainda assim é bastante difícil. Tudo bem? Tá, Henrique, por que tu falou isso? Porque dos 2 tipos de ligações que nós temos que estudar, que são chamadas ligações iônicas e as ligações covalentes, depois a gente vai falar delas,
Ou a gente vai doar elétrons ou a gente vai compartilhar elétrons. No caso da ligação iônica, o que é uma ligação iônica? A ligação iônica é uma ligação de um metal com a metal. Isso aqui é o que nós chamamos de ligação iônica. Metal, ou seja, metal, um cara que é positivo, com a metal, cara que é negativo. Tudo bem aqui? Como ocorre essa ligação? A ligação iônica ocorre porque nós chamamos de doação de elétrons. Ou seja, o metal, ele doa elétrons para o ametal. Tudo bem? E essa ligação se chama balanço de carga. E como ela funciona? Vamos verificar o primeiro exemplo aqui. Exemplo A. Vamos fazer a ligação entre o sódio, número atômico 11, e o cloro, número atômico 17. Inclusive, nós fizemos até há pouco a configuração eletrônica deles. Sódio, número atômico 11, vai ficar como a configuração? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tudo bem? O cloro vai ficar como? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ele tem quantos elétrons na última camada? Portanto, qual é a carga dele? Um mais. O cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. Portanto, qual é a carga dele? Meninas, vocês vão ter que fazer o seguinte aqui. Vocês têm que montar a fórmula do composto. Isso aí é óbvio. Mas sabe que primeiro vocês têm que fazer o que nós chamamos de fórmula de Lewis, depois o íon fórmula. Tudo bem? E a fórmula de Lewis é aquela por pontos. Tudo bem? Primeiro, nós vamos fazer a fórmula do composto. Beleza? A fórmula do composto. Como se faz? Estou falando de ligações iônicas, tá bom? Você coloca o sódio. O sódio tem qual a carga dele? O cloro. Coloca do lado outro elemento. Cloro. É sempre assim, positivo e negativo, tudo bem? O cloro tem quantos elétrons na última camada? Aliás, qual a carga dele? O que acontece aqui? Esse 1 vem para cá e esse 1 vem para cá. Tudo bem? Para formar o quê? Para formar o Na1, não precisa colocar, né? E Cl1 também não precisa colocar. Então formamos a fórmula do composto, que se chama NaCl. Ficou claro? A segunda coisa que vocês têm que fazer, às vezes, o exercício vai pedir, é o que nós chamamos fórmula de Lewis. Beleza? Fórmula de Lewis é o que nós chamamos fórmulas por pontos. Você coloca aqui. O sódio, ele tem quantos elétrons na última camada? Aí você desenha aqui alguma coisa. O cloro, ele tem quantos elétrons na última camada? Está escrito 7 aqui. Então vai ficar como? Você desenha assim em forma de cruz, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses pontos não estão por acaso. Eu estou desenhando eles de propósito, assim que vocês devem fazer. Tudo bem? O sódio, o que precisa acontecer com ele para que ele atinja a regra do octeto? Ele precisa perder ou ganhar elétrons? Quanto ele precisa perder? Ele precisa perder 1 elétron. E o cloro, ele precisa perder ou ganhar elétrons? Quanto? Lembra da regra que eu falei? O metal doa para o... Então o que vai acontecer aqui? O sódio vai doar para esse cara aqui. Nós representamos assim, olha. Que lindo, né? Aí só para terminar, ficaria assim a fórmula. Na, coloca entre colchetes, tudo bem? Você vai colocar aqui em cima mais. Esse mais indica o quê? Ele perdeu elétrons. É no passado, tá bom? Ele perdeu elétrons. Aí tu coloca outro colchete, coloca o cloro. E coloca aqui os elementos do cloro, tudo bem? Você entendeu aqui a ideia? E finalmente você coloca aqui o elétron que ele ganhou. Tudo bem? Você coloca como aqui? Menos. O que significa esse menos? Que ele ganhou o elétron. Tudo bem? Tá, tudo bem. Deixa.
Parabéns, meninos. Nós aprendemos duas coisas agora. A montar o que nós chamamos a fórmula do composto e também a equação de Lewis do composto. Beleza? E eu estou falando de ligações iônicas apenas. Segundo exemplo, vamos lá. Vamos fazer a fórmula do seguinte composto aqui. Segundo caso. Aliás, caso B. Vamos pegar aqui, vamos fazer a ligação entre o magnésio, número atômico 12, e o cloro. Aliás, o flúor, número atômico 9. Magnésio, número atômico 12, vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. É muito comum ele perguntar se o tipo de ligação feita é de um metal ou de um metal. Se é ligação iônica ou ligação covalente. A ligação iônica ocorre quando liga metal com metal. E só se descobre isso, a não ser que você tenha decorado a tabela periódica, através de configuração eletrônica. Ok, Rafaela? Beleza aqui. Flúor 9 vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p5. Vamos lá. Me dê as características desse elemento aqui, minha querida amiga. Terceiro período da família 7A. Ah, não, família 2A. Por que 2? Ele tem 2 elétrons na última camada. Portanto, qual é a carga dele? Se é 2A, família 1A é 1+. Família 2A, 2+, família 3A é 3+. Se ele é da família 2A, qual é a carga dele? 2+. O flúor, ele é de que período? Quantos elétrons ele tem na última camada? Portanto, opa, o quê? Isso é um 2? Linda. 2s1 e depois 2p5 não existe. Eu sei. Só pode ser o 2s2. Tudo bem? Tem quantos elétrons na última camada? Portanto, qual a carga dele? 1-. Tudo bem? O que nós vamos fazer primeiro? Já anotaram aí? Nós primeiro temos que montar a fórmula do composto e depois fazer a fórmula de Lewis do composto. Ok? Vai ficar como isso daqui? Primeiro, a fórmula do composto. Vai ficar como? O primeiro positivo, né? Magnésio tem carga e o flúor tem carga 1-. O que vai acontecer? Esse 1 vem para cá e esse 2 vem para cá. Vai formar o quê? Vai formar Mg1, não precisa colocar 1, F2. Tomem cuidado, porque no segundo passo agora, que é montar o que nós chamamos de fórmula fórmula molecular. Olha, a pergunta do Renan é interessante. Henrique, vamos montar a fórmula. Isso aqui poderia ser chamado de fórmula molecular? Isso aqui poderia ser chamado de fórmula molecular? Sim. Não. Porque fórmula molecular é para substâncias moleculares. E o que é uma substância molecular? É uma substância que forma ligações covalentes. Qual o nome dessa porcaria então, Henrique? Composto iônico. Chique, né? Sabe por quê? Porque as ligações são iônicas. Beleza? Bom, vamos lá. Bora fazer a fórmula desse composto? Renan, meu querido, lê o que está escrito aqui para mim. MgF2. O que significa isso? Que tem um magnésio aí. Isso é flúor, tá bom, minha querida? Tudo bem? Aqui, olha. Magnésio. Temos que desenhá-lo aqui. O magnésio tem quantos elétrons na última camada? Eu vou desenhá-lo assim, tá bom? O que significa 2 flúors? Significa que tem 2 átomos de flúor. Concorda comigo? O flúor tem quantos elétrons na última camada? Cruz. 4, 5, 7. Eu vou desenhar mais um flúor. Ficou claro aqui, minha querida? Ficou claro mesmo? O magnésio, o que ele precisa acontecer com ele? Ele precisa perder 2 elétrons. E o flúor, ele precisa ganhar 1 elétron. O que vai acontecer aqui? Esse bicho vem para cá e esse cara vem para cá. Tudo bem? Correto, claro. Sabe por quê? Porque na fórmula covalente mostra a estrutura. Tem como mostrar isso na ligação iônica? Não. A gente mostra apenas os elétrons de um canto para o outro. Mas falta terminar isso daqui. Vai ficar como isso? Vai ficar Mg entre colchetes. Vai ficar como? 2+. E coloca o flúor. 1, 2, 3, 4. Coloca aqui só para diferenciar, tá bom?
Coloca quanto aqui? Aqui é o quê? E aqui coloca... Por quê? São quantos? Gostou? Não é que é fácil? Dúvidas ou dívidas? Agora vai ficar mais um caso aqui. Letra C. Vamos fazer a ligação entre o alumínio, hipotética, claro, alumínio, que tem número atômico 13, com o oxigênio, que tem número atômico 8. Como é que ficaria a configuração eletrônica desses elementos aqui? Alumínio no atômico 13 vai ficar como? 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. O oxigênio vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p4. Já. Me diz, Érica, que família esse elemento e qual é o período? Qual é a carga dele, portanto? Oxigênio, qual é a carga dele? Fala rápido. Por quê? Porque ele é da família 6A. Completa assim. Ele é da família 6A. Ele é da família 6A. Portanto, faltam 2 elétrons para completar o octeto. Portanto, qual a carga dele? 2 menos. O alumínio, vamos fazer aqui tudinho? O alumínio tem que carga? O oxigênio tem que carga? O que vai acontecer? Esse 2 vem para cá e esse 3 vem para cá. Vai formar o quê? Vai formar o Al2O3. Como é que ficaria a fórmula de Lewis desse composto? Meu querido amigo, o que significa Al2O3? Que tem 2 alumínios para 3 oxigênios. Vamos colocar o alumínio, ele tem quantos elétrons na última camada? Ficar quantos? 3. Aí tu coloca 1, 2, eu vou colocar assim, tá? Só para ficar mais simples na hora de desenhar. Oxigênios tem quantos oxigênios? Quantos elétrons de oxigênio tem na última camada? Ele precisa de quantos? Vou desenhar 3 oxigênios iguaizinhos, tá bom? Olha só, pessoal. Cada oxigênio precisa de quantos elétrons? Vamos lá? Contar? 1, 2. Completou? Não. Completou. Só aquele, mas ainda falta um. Vamos lá. Para cá. 1, 2. Completou? Sim. E finalmente, 1, 2. Completou todo mundo? Sim. Pronto. Essa é a ligação. Como é que ficaria a fórmula, o íon fórmula, né, que a gente tem que montar necessariamente? Ficaria assim: alumínio, colchete, 3 mais, porque ele perdeu 3 elétrons. Quantos alumínios? 2. Colchete de novo, oxigênio. Aí coloca esse daqui. Os 2 elétrons que ele ganhou, hipoteticamente falando. Aqui, qual a carga do oxigênio? Porque ele ganhou, cada oxigênio ganhou 2. Quantos oxigênios eu tenho? 3. Mais fácil do que isso. Vamos dar uma olhada agora. Isso aí foi ligação iônica. Ligação iônica é ligação de metal com metal. Onde o metal é o cara que doa, ou seja, perde elétrons. E o ametal é o cara que recebe elétrons. Agora vamos partir agora para a parte divertida, que é a parte da ligação covalente. Só um instante, tá?